Boa noite, gente. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é um varal do combinado. É o nomezinho que a gente deu. No varal, a gente só vai pendurar aquilo que é legal a gente fazer. O que tá amassadinho aqui, que depois vai pra lixeira, é o que a gente não deve fazer. É lógico que em algum momento a gente vai fazer uma coisa que não era legal. Porque ninguém é perfeito, mas a gente vai conseguir fazer certo depois. É só tentar pedir ajuda. Por exemplo, quando a gente está na escola e a professora está ensinando alguma coisa, letras, números, sílabas, formar frases, e a gente tem uma dúvida, não é vergonha ter dúvida. Você pode perguntar para a professora qualquer dúvida que você tenha. Tia, professora, eu não entendi isso. Pode me ajudar? É legal, pode fazer esse tipo de pergunta para a professora. Não precisa ter vergonha de falar. Não precisa. Nem medo, nem vergonha. Ela tá ali para isso, não é? Participar. Pode participar. Deve participar. É muito importante você estar conversando com a professora, com os alunos naquela conversa que quando ela pergunta. Como é que pato começa com que letra? Por exemplo. Isso. Isso é participar. Aí responder o que a professora perguntar. É fazer as atividades na sala de aula. Olha a outra aqui, ó. Isso aqui estão juntos, né? Fazer as atividades na sala de aula. Todo trabalhinho que vai para casa é importante. Mas o que é para fazer na sala de aula é muito importante também. Não pode ficar sem fazer. Se não entendeu, pergunta, tira dúvida com a tia. E a atenção. Sempre que a professora estiver explicando, falando, o que a gente tem que ter? Atenção. Prestar atenção. Por que prestando atenção, fazendo as atividades, participando, a gente está respeitando a professora. A gente está respeitando aquilo que ela foi fazer lá, que é ensinar a gente. A gente que eu falo são vocês, alunos. Criança, aprender isso, como você. É um respeito que faz a gente fazer tudo isso aqui. E a gente vai aprendendo aos poucos, claro. Mas já está na hora de aprender, né? De saber se comportar. Então, tem coisas que a gente deve fazer porque são legais e outras que a gente não deve fazer porque, ó... Por exemplo, gritar na sala de aula. Meu Deus, muito feio. Acontece? Acontece. Mas é bom a gente saber que é feio. Que a gente não deve. Toda vez que for pensar em gritar, fala baixo. Vai conversar. Zip fechando a boquinha. Não é? Conversa direito. Joga no lixo. Vai pro lixo. Deus me livre. Joga no lixo. Sair da sala sem pedir. Meu Deus, não pode. Já pensou? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer isso, cara? Primeiro tem que perguntar à professora se quiser beber água, fazer xixi. Perguntar. Claro que. Lavar a mão. Lixo, bota no lixo. Sair da sala sem perguntar. Deus me livre. Pode não. É um combinado isso, para não fazer. E se é combinado de fazer, combinado de não fazer. Falar fora de hora. A professora tá falando e tá aquele... Pode? É muito feio e é falta de educação. Vai pro lixo, falta de educação, vai. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Às vezes escapou ali, fala um negocinho fora da hora, mas não posso ser, isso é feio demais. É um zip-zap pra fechar a boquinha. Pegar coisa dos outros, gente. Que coisa mais feia. Veio alguma coisa de um amigo na mochila que não é nossa, o que a gente faz? A gente não pode pegar. Não pode pegar. E se veio na mochila, devolve pra tia. Tia, vê de quem é isso? Se a gente sabe de quem é, a gente devolve pro amigo. Pegar a coisa dos outros, vai pra onde? Lixeira. Lixo, volta na lixeira. Ai, eu tô vendo isso não. Que isso, gente? Briga. Brigar. Olha lá. O que é isso aqui? Brigar. Acontece da gente às vezes pensar de um jeito, amigo pensa do outro, aí todo mundo fica, eu penso assim.
Cada um tem que respeitar o jeito do outro. E se o negócio ficar difícil, a gente chama a professora. A professora ajuda a gente, porque a gente tá um pouco nervoso, a gente não tá se entendendo aqui. Dá pra você acalmar a gente, por favor? E aí tudo se resolve. Entendeu? Brigar vai pra onde? Vai pro lixo. Quero brigar com ninguém, não. Deus me livre. Quero amigos. Não quero brigar. Não, isso aqui é outra coisa que... Mentira! Mentir. Que coisa feia. Às vezes, tem gente que mente porque tem medo de que a pessoa, o pai, a mãe, a professora, brigue. Mas não precisa ter medo. Fala a verdade. Fala, olha, eu errei, eu fiz isso errado, mas eu vou consertar, eu quero consertar. Falar a verdade é sempre importante. Por quê? Não precisa ter vergonha de falar. Não precisa. É muito importante falar. É mais fácil ter vergonha de mentir, né? Eu não gosto de mentir. Vamos falar a verdade. Então, mentir vai pra onde? Pro varal ou pro lixo? Aqui. Pro lixo, toma. Não combina com com o nosso varalzinho de coisas maravilhosas, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. E fica aqui uma dica do combinado. O combinado, a gente consegue aos pouquinhos, mas um dia consegue fazer ele todinho. Combinado? Olha, gente, nada de ronque na barriga. Vamos comer tudo? Lelê já comeu. Já jantou. Um beijo, gente. Boa noite, Boa gente. noite.